A fé, ela é um dom, você não pede, é Deus que dá. Então você fala assim: "Ah, eu tenho fé". Tem, porque Deus te deu. Além de você aceitar a fé, né, Deus te dá, tem um monte de gente que Deus dá o dom da fé, a pessoa não aceita e não vive. Mas para você aceitar a fé, além da aceitação, você tem que ter o conhecimento de si mesmo para viver a fé. Porque você não vai conseguir viver os preceitos da fé sem se conhecer bem, sem saber quais são os seus pontos fortes e fracos, quais são os pecados capitais que você tem mais facilidade de cair neles, quais são os mandamentos que para você são mais difíceis de cumprir, de ser fiel. Então, se você não se conhece, você fica que nem aquele barquinho de papel descendo pela sarjeta em dia de temporal, sabe? Você fica assim, para onde te levar a vida, você vai. E essa consciência, a gente pretende aumentar diante da quaresma, com silêncio, para escutar a voz de Deus na nossa consciência. Deus chega para a gente quando a gente se põe em oração e fala: "Você não está percebendo isso?" E aí, em oração, você descobre, você fala assim: "Nossa, é mesmo, preciso dar um jeito nisso." A oração que fortifica o espírito, sabe? Você reza para Deus já de manhã e fala assim: "Olha, Senhor, hoje eu não quero, não posso pecar, estou enjoado de pecado. Me ajuda melhor hoje, me ajuda mais, que eu estou com uma disposição maior hoje. Hoje realmente eu quero lutar contra isso." Deus ajuda, mas a pessoa tem que ter um conhecimento do que está pedindo, demonstrar também vontade, né? Pedir coisas realmente importantes para Deus, né? E essa coisa do jejum, creio que justamente pela falta de profundidade de conhecimento, né? Quem é que pesquisa sobre isso hoje, né? Muitas pessoas fazem o jejum penitencial e de quaresma de forma completamente errada e inventam sacrifícios da própria cabeça, que você vai ver lá no nosso catecismo, na doutrina da igreja, não tem nada daquilo, coisa completamente invencionice de fé, sabe? Então, não é que causa polêmica, porque todo mundo concorda que quaresma é época de jejum, porque já é uma tradição. O que causa, na realidade, é muita confusão de gente vivendo penitência boba ou penitência inócua, né, que não ajuda em nada, e sem conhecer qual é a verdadeira penitência que agrada a Deus, né? Então, durante o ano, nós temos é, um católico pode praticar o jejum durante o ano todo, não é só na quaresma. Às vezes você faz um jejum e oferece aquele sacrifício de ter o estômago doente, você oferece pela conversão de alguém, você oferece por alguém que está doente, que você quer que esteja curado, você é, diz a Deus, você diz: "Olha, eu quero esta graça, então, para provar para o Senhor que para mim é importante, eu vou também me sacrificar aqui." Né? Não é que é um balcão de negócios onde se troca, mas uma coisa pela outra. Mas Deus, quando vê a gente se mexendo, ele fala: "Olha, ele quer mesmo, eu vou ajudar." Então, em primeiro lugar, é isso, não é uma coisa restrita ao tempo de quaresma nem ao tempo do advento. O jejum, para falar a verdade, na vida dos religiosos, religiosas, é algo comum, corriqueiro, sabe? Mas durante a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira santa, a gente faz abstinência de carne, não é? Isso é obrigatório para um católico, mas não é só nesses dias. Pouca gente sabe que todas as sextas-feiras do ano, os católicos são convidados a não comer carne vermelha, porque é o dia da paixão de Cristo. E aí você pode comer alguma outra coisa, um peixe, alguma coisa, né? Ou você pode continuar comendo o seu bife, e aqui no Brasil é permitido, né? Roma autorizou já de muito tempo. Se você tiver algum problema de saúde, alguma questão nutricional, ou algum evento da firma que você vai precisar comer uma carne, pode comer, você troca a sua penitência, combina com Deus, a gente tem essa liberdade, a igreja assim ensina, né? "Ai, padre, comi carne na sexta-feira, esqueci." Não tem problema. Deus não é nutricionista para ficar olhando o cardápio que você usou do dia. Você pega, então, compra lá um lanche e dá para um pobre na rua, ou pega um agasalho, uma roupa da sua casa lá e dá para alguém que está na rua, ou pega um pacote de fraldão, leva lá no asilo da sua cidade, troca a penitência, faz uma caridade e Deus fica feliz, né? Então, muita gente às vezes chega lá no confessionário angustiada, fala: "Que pecados que você quer confessar?" Ele: "Ai, eu comi carne sexta-feira." Eu falei: "Mas
E por que não fez uma caridade para trocar? Ai, então o pecado não foi a carne que você comeu, o pecado foi a caridade que você não fez. Tá entendendo o negócio? Como que é? Uma coisa tem que levar a outra, né? E também tem algumas regras aí de jejum que a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, não se obriga a criança a fazer jejum. Não, isso é cruel. Até aos 14 anos, a gente não orienta que faça jejum. Por quê? Porque a criança pode entender errado. Ela pode exagerar na dose, né? Às vezes o pai e a mãe, se não prestar atenção, quando vê a criança tá aí, caindo pelas tabelas. A infância é uma fase importante no campo nutricional. Você não pode forçar uma pessoa a ficar sem alimento. Uma criança ficar sem alimento. A mesma coisa os idosos. Eu sei que o 60 é o novo 50, como dizem, mas a partir dos 60 anos, ninguém mais está obrigado a fazer jejum. Se está com a saúde em dia, não toma remédio algum, faz, tem problema, sem exagero. Agora, às vezes você encontra por aí, não é muito raro não, viu? Pessoas de 80, 85 anos, que toma remédio para pressão, para coração, para colesterol, toma 5, 6, 7, 8 remédios por dia fazendo jejum. Você é louco. O jejum não é para isso, para prejudicar a saúde. Então, quem tem essas questões, não pode, faz outra coisa. O jejum não é a única penitência que a gente pode fazer, né? E também tem as pessoas que fazem o jejum, têm até o bom propósito, mas fazem de forma um pouco boba, eu digo assim, um pouco infantil. E eu não tenho receio de falar, porque eu sei que é a maioria, viu? Acho que 80, 70% das pessoas fazem errado. Tudo bem, pode ser uma questão de domínio próprio, dizer assim, eu vou fazer jejum de chocolate. Mas é como você disse, tá? Aí chega no dia da Páscoa, come 2 ovos inteiros de chocolate, de 1 quilo cada um, num dia só. Quer dizer, ficou 40 dias quaresmais fazendo penitência de chocolate, aí chega no dia da Páscoa e cai no pecado capital da gula. Então, não serviu, foi infantil, foi de brincadeira. E nessa base da brincadeira é que a turma faz. Assim, eu vou fazer jejum de Coca-Cola, vou fazer jejum de. Olha, o autoconhecimento entra nessa parte aí. Por exemplo, eu não vou fazer merchan, mas porque a turma aqui que me conhece sabe. Eu não faço jejum de Coca Zero, de jeito nenhum. Porque é um negócio que eu tomo todo dia, me faz bem para a saúde. Estômago, intestino. Eu não sei explicar, como dizia o Chicó, do Assuna, eu só sei que é assim. Eu sei que se eu for fazer esse propósito para a quaresma, eu vou cair toda hora. Aí eu vou me frustrar, vou me desanimar na fé, não vou chutar o balde da penitência, vou fazer penitência coisa nenhuma, porque a gente é assim. Eu não vou fazer diante de Deus o propósito de fazer jejum 2, 3 vezes por semana. Sabe por quê? Porque para mim nunca foi difícil fazer jejum. É uma coisa minha. Eu não sofro fazendo jejum. Eu posso passar um dia inteiro sem comer nada, que eu não sofro. Eu não sinto, eu não cai pressão, não fico fraco. Não, então não tenho sacrifício. Então, se para mim é fácil, não vale como penitência, igual aquela pessoa que fala, nessa quaresma eu fiz penitência. O que você fez? Eu prometi que eu não vou comer salada de jiló. Ué, gosta? Não, eu não gosto. Então não tem sacrifício, você já não gosta, entendeu? Tem que ser uma coisa com sinceridade, com honestidade, você conhecendo a si mesmo. Penitências que levem você a melhorar, evoluir na fé. Então, como eu disse, rezar mais. Eu já rezo o terço todo dia. E na quaresma, eu vou rezar também o terço pelas almas do purgatório todo dia. Bom, boa penitência, você está crescendo na oração, vai rezar mais. Né? Padre, eu fiz uma penitência. Toda sexta-feira, durante a quaresma, eu vou ajudar alguma entidade beneficente aqui da cidade. Escola de cegos, uma creche, um asilo, um hospital. Ótimo. Já é um começo. Depois você vai aprendendo a fazer em outros dias, quando surge a necessidade e quando ninguém te pede. Aquilo entra na sua vida, você começou a ser verdadeiramente um praticante de caridade, mas tudo começou no propósito da penitência da quaresma. Os monges antigamente, né, do deserto, etc., faziam essas penitências diariamente. Dormir no chão. Hoje eu vou dormir no chão. Vou colocar ali um lençol no chão, para não dormir no chão, né, direto. Vou colocar 1, 2 travesseiros, para não me prejudicar a coluna, o pescoço, não acordar com torcicolo.
Mas aqueles incômodos de sentir o cotovelo doendo, o joelho doendo, porque você dorme de lado, porque você vai se virando, aqueles incômodos você oferece, é um pequeno sofrimento. E aí você se recorda de ter caridade com quem dorme no chão todo dia, no relento, nos bancos de praça por aí. Se isso te faz você rezar por esses irmãos, se essa penitência te faz você pensar no próximo com mais caridade, já é um bom propósito, vai fazer você crescer no se importar com os outros, né? Então essas são penitências, vamos dizer assim, adultas, né?